Imagine só você que passou a vida inteira acreditando que Maria ajudou Jesus a salvar o mundo. E de repente vem o Papa, o seu Papa, e diz, olha, não é bem assim. Na verdade, Maria não ajudou a salvar ninguém, Pois é, esse é o documento que veio lá do Vaticano e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. E eu vou trazer a notícia aqui para você, portanto, se inscreva, curta e comente e vamos para o vídeo. Talvez você pense que isso é um absurdo, mas foi exatamente isso que veio através de um documento doutrinário lá do Vaticano no último dia 4 de novembro. O nome desse documento é Mater Populi Fidelis, basicamente um documento de doutrinação, um documento que visa nortear a fé do povo. E nesse documento, o Papa Leão XIV, ele disse mais ou menos assim, Maria é muito importante, ela é a mãe de Jesus, cheia de amor, e nossa mãe também na fé. Mas ela não salvou ninguém junto com Jesus. Só Jesus é quem nos salvou. Só Jesus é quem nos salvou. E talvez você me pergunte, cara, mas isso não está na cara? Isso já não está explícito? Isso já não é um assunto encerrado? Não! Que só Jesus salvou a humanidade? Bom, talvez para você seja um assunto encerrado, mas há dezenas, centenas, milhares de pessoas que acreditam piamente que Maria está assentada com Cristo e que Maria exerce o papel de mediadora entre o homem e Jesus. Nossa! E mais, que acreditam que se pedir para a mãe, o filho vai obedecer. E digo mais, que acreditam que Maria tem um papel central e crucial com Cristo, ao nível de Cristo, no assunto redenção da humanidade. Um absurdo? Bom, é um absurdo pensar dessa forma, mas infelizmente isso tem acontecido. E por que isso tem acontecido? Por causa da fala de alguns padres, de alguns teólogos católicos, de alguns papas sobre esse assunto. Eles nunca deixaram muito claro, como está acontecendo agora, a posição de Maria dentro do aspecto salvação da humanidade. Só para você ter uma ideia que da fala de alguns padres e de alguns papas e teólogos sobre isso, é que o Papa Pio XI, no ano de 1930, afirmou que Maria, no Calvário, se tornou corredentora ao sofrer junto com Jesus pela salvação. Ou seja, o sofrimento da mãe perdendo um filho, ele considerou esse sofrimento tão agudo, tão voraz, tão feroz, tal como o sofrimento de Jesus na cruz, ao ponto de equipará-la como corredentora com Cristo. Ele deixou isso muito bem claro. Por exemplo, o Papa Leão XIII, do século XIX, diz que Maria aceitou com o filho o sacrifício que salvou o mundo. O sacrifício que salvou o mundo. Se nós dermos uma olhada para a Bíblia, a gente vai ver que Maria está dizendo, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ela aceitou a gestação. Isso é muito claro na Bíblia. Mas com relação à morte de Jesus, a Bíblia não diz em nenhum momento que ela se prontificou, se colocou como alguém que entregou o seu filho. A Bíblia diz que Jesus se entregou. Não foi Maria que entregou Jesus. Jesus se entregou. Porém, quando você vai olhar, por exemplo, para a fala do Papa João Paulo II, no ano de 1980, 1990, ele falou o seguinte, ele falou que Maria teve uma colaboração especial na salvação e até usou a palavra corredentora em alguns discursos, em alguns
discurso. Você percebe que nas falas desses homens dito poderosos da Igreja Católica, bom, essas falas, elas trouxeram para o coração da população, para o coração dos fiéis, essa crença de que Maria, ela é corredentora com Cristo. No entanto, agora, o Papa atual, o Papa Leão XIV, ele chega com essa nota oficial do Vaticano dizendo, olha, não é bem assim, Maria foi sim uma mulher bem-aventurada, pois está escrito, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, mas para por aí, ela não participou da salvação a ponto de ser considerada corredentora com Cristo. Mas talvez você diga, peraí, mas tem um Papa dizendo isso e você acabou de trazer uma lista de outros papas e teólogos que falaram que Maria, ela tem sim essa posição, esse posicionamento de corredentora. E eu digo mais, existem muitos outros teólogos, papas, padre, que falaram isso que eu acabei de dizer sobre Maria ser uma corredentora. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui. Olha, vamos esquecer o padre atual, o papa atual, os teólogos, vamos esquecer toda essa turma de gente e vamos para a fonte. Porque quando você está caminhando e você começa a ficar imerso por uma confusão de retórica, de interpretações, disso ou daquilo, e você fica na dúvida de quem acreditar, sabe qual é o caminho? O caminho é retornar. Retornar para o começo, para o princípio, para a fonte. Então vamos deixar o Papa X para lá, o Papa Y para colar, vamos deixar esses papas todos de lado, esses teólogos, e vamos para a Bíblia, para ver o que é que ela diz. Será que ela diz que Maria é corredentora com Cristo? Ou será que a Bíblia diz que, na verdade, a salvação vem apenas e tão somente através de Cristo, sem o dedo, sem a participação de Maria, de Pedro, de Tiago, de São João, de seja lá qual for o nome do santo que você queira pensar. Vamos ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. E a gente vai começar logo por 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e o versículo 6. Olha o que está escrito. Será se você tem coragem de olhar para a Bíblia quando o assunto é pesado como esse assunto? Bom, se você tem coragem, vamos abrir a Bíblia então. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 6 diz assim, presta, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ele se deu por todos. Logo eu percebo aqui que me parece que não está sobrando ninguém para Maria, ou seja lá para quem for dentro do assunto salvação. Mas talvez você queira ir um pouco mais comigo. Então vamos para Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Capítulo não sai do vídeo. Capítulo 4 e o versículo 12. Olha o que está escrito nesse endereço bíblico. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvo. Ser salvo. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu. Não me julgue. Não coloque uma pedra em cima de mim. Não sou eu. Não sou. É a Bíblia. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Mas talvez você queira um pouco mais. Então vamos para João, capítulo 14 e o versículo 6. E o versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por ninguém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. Mas
Vamos um pouquinho mais. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Olha só. E não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse texto está falando que não foi sangue de bode, que não foi sangue de bezerro, que não foi nada, foi o seu próprio sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário lhe deu a condição de efetuar uma eterna redenção. O sangue de Jesus, apenas de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, olha só. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você ler o contexto desse texto, você vai ver que também está falando de Jesus. Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue de sua cruz, que foi na cruz, Jesus, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha, é incrível como eu não preciso arrancar os meus cabelos acerca de um posicionamento doutrinário que alguém pode ter acerca desse assunto. Não, vamos para a Bíblia. Esqueça o padre Leão XIV, esqueça o padre ou o Papa Leão XIV, o Papa Pio XI, Pio XII, Bento XVI, esqueça Papa Francisco, esqueça o pastor Cília Malafaia, esqueça o pastor fulano de tal, o bispo Macedo. Vamos para a Bíblia sobre esse assunto. João, capítulo 19 e o versículo 30. Olha só o que está escrito. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A obra da salvação foi o quê? Completa. Não há espaço para outra pessoa cooperar na redenção. Não há espaço. Não há espaço para mim, não há espaço para o seu pastor, não há espaço para Maria, não há espaço para São Pedro, não há espaço para São João, não há espaço para o Cília Malafaia, não há espaço para o Papa Francisco, que já dorme. Não há espaço para ninguém. Vamos mais um pouquinho. Eu percebi que você gosta de Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Oferta de Cristo, e a oferta de Cristo é única e suficiente. Não há redentor fora de Jesus. Não há redentor fora de Jesus. E se você quer mais texto, posso trazer para você Hebreus capítulo 10, versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Posso trazer ainda outros trechos, como Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 47. Enfim, fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. É o meu conselho para você. Nesse assunto, em qualquer outro assunto, fique com a Bíblia. Se de repente as pessoas começarem a se contradizer, como é que você vê uma contradição? Venha para a Bíblia. Venha para o começo. Venha para o início de tudo. Eu tenho certeza que ao ler a palavra, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente para que você compreenda o que ele está dizendo. Tá bom? Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer no seu coração a posição de Jesus e também a posição de Maria, que foi sim uma bem-aventurada entre as mulheres. Mas essa bem-aventurança não pode lhe dar o título de corredentora. Não existe corredentor, corredentora. Não existe. Jesus é o único e suficiente Salvador. Deus te abençoe.